Hello, greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos ver mais exemplos, né? Finalizar com chave de ouro, espero eu. Se não finalizar, a gente continua no próximo, né? Eu não gosto de correr com conteúdo. Nos últimos vídeos nós estamos vendo exemplos de presente simples, né? Present simple. Present continuous, presente contínuo, e suas diversas aplicações, né? Por isso que eu estou pegando vários exemplos de gramáticas para a gente poder explorar. E caso dê tempo, a gente começa a introduzir o tempo do passado simples, tá bom? Let's get going. Eu tô com uma alergia horrorosa. Hoje eu tô alérgico, gente, uma coisa impressionante. Vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai abordar hoje é I usually feel tired in the morning. Tá? I usually feel tired in the morning. Bom, vamos identificar primeiro o verbo da frase, tá? Não tem ponto final aqui, né? Agora tem. O verbo principal é o verbo feel, que é o verbo sentir, tá? Então, feel, verbo sentir. Usually é usualmente, geralmente, então é um advérbio, tá? Que tem o sentido de geralmente. A frase significa eu geralmente me sinto cansado ou cansada, né? Porque pode ser uma mulher falando isso, um homem falando isso, pela manhã, ou de manhã, né? Pela manhã. Bom, aqui nós temos um uso clássico, né? Digamos assim, do presente simples, em que nós temos uma frase, um fato, algo que geralmente acontece. Mesmo que eu não tivesse, vamos supor que eu não tivesse esse advérbio aqui de frequência. Se eu digo I feel tired in the morning, eu estou dizendo eu me sinto cansado de manhã. Ou seja, depreende-se desse significado o quê? Que eu geralmente, ou eu me sinto cansado de manhã. É um fato, independente da manhã, tá? É algo que é considerado válido ou verdadeiro dentro do contexto da frase. Só que aqui nós temos um advérbio. Quando nós temos verbos principais, né, verbos não modais e verbos que não são verbo to be, nós utilizamos o advérbio antes. Então, se eu colocar algum advérbio, eu coloco antes o verbo, né? Poderia ser outro advérbio, poderia ser never. I never feel tired in the morning. Eu nunca me sinto cansado pela manhã. Ou I always feel tired in the morning. Eu sempre me sinto cansado pela manhã, tá? Só para dar um exemplo. Por que eu estou dizendo que eu coloco antes do verbo? Se fosse o verbo to be, por exemplo, I am always tired in the morning. Se fosse o verbo to be, por exemplo, eu colocaria o advérbio depois do verbo. Tá? Eu só estou dando alguns exemplos de placement, né? De colocação de advérbios. Para você se atentar, tá? Então, vamos lá, voltar no exemplo da frase. Então, I é um pronome sujeito, né? Significa eu. Usually, geralmente, né? Advérbios, é muito comum advérbios em inglês terem o sufixo ly no final, tá? Mas nem toda palavra é advérbio, né? Eu tô lembrando aqui de uma, por exemplo,
Lovely lady, ou seja, é uma dama, uma mulher amável. Então esse ly aqui não é menção a um advérbio. Mas muitos advérbios terminam com ly, né? Então, não é uma regra absoluta, mas acontece bastante, tá? E a gente vai se guiando pelos exemplos, né? É sempre bom você conhecer exemplos. Quanto mais exemplos de aplicação de uma regra em uma frase, mais você absorve aquela regra, aquela lógica. É melhor do que você ficar memorizando regrinha, né? Então, eu geralmente me sinto, né? É porque em português a gente fala eu me sinto, né? Eu me sinto cansado, eu sinto-me cansado. Mas aqui, ó, eu geralmente me sinto. Aqui não tem nenhum pronome reflexivo, tá? O que é o reflexivo? Para fazer menção a você mesmo, não precisa. Aqui em inglês a gente não usa. Então, eu geralmente me sinto cansado. Tired significa cansado ou cansada. Então, apesar de terminar com ed, não é um verbo, tá, gente? Nós vamos aprender, né, quando a gente começar a estudar o passado simples, que o sufixo ed, ele é usado para verbos regulares no past simple, no passado simples. In the morning significa de manhã, pela manhã. Então, I usually feel tired in the morning. Eu geralmente me sinto cansado de manhã, pela manhã, tá? Então, vamos pular para outro exemplo agora, tá? Aqui nós temos, eu vou explicar esse exemplo, né, o contexto desse exemplo. Primeiro você tem, the room smells. O que é smell? Smell é cheirar, tá? It smells good, cheira bem, né? Então, smell é cheirar. Mas quando eu coloco assim, the room smells, o que é the room? The é o, a, os e as, tá? É artigo definido. E room pode ser sala, quarto, né? Cômodo. Então, the room smells. Aqui geralmente tem um sentido negativo. Está dizendo que a sala ou o quarto cheira. Ou seja, está com cheiro ruim, está com cheiro desagradável, né? Ah, essa sala está com cheiro. Vamos abrir uma janela. Let's open a window, tá? Então esse é o sentido da frase. A primeira frase, o verbo smell, ele vem acompanhado de S. Nós já vimos, eu explico exaustivamente, todo vídeo que aparece um exemplo do presente simples, eu explico isso, né? E é importante, a gente vai aprendendo por repetição. E é interessante, né, que quando você estuda, você vê o exemplo, você vai assimilando aquela regra. Se é algo que você não tem muito contato no seu dia a dia, tente fazer isso. Pegue uma série de frases, né, de um mesmo tópico gramatical e comece a explorar o significado, a destrinchar, a entender por que aquela regra funciona assim. No caso, o verbo leva S porque nós já vimos que para he, she ou it no presente, o verbo leva S, tá? Então, quais são os subject pronouns, os pronomes sujeito, que levam S no verbo principal? É he, she ou it, tá? Então, o the room pode ser substituído por qual pronome? It. Que nós já vimos também que he é ele, pessoa, she é ela, pessoa, e it é ele, ela, não pessoa. Tudo aquilo que não é uma pessoa, tá? Então, it smells. It smells. Let's open a window. Let's significa vamos, tá?
É uma forma abreviada do let us, tá? Mas geralmente é usado como let's. Certamente você já ouviu a frase ou já viu escrito em algum lugar. Let's go. O que é let's go? Vamos. Vamos ir, né? Mas você não precisa falar vamos ir. Let's go. Ou seja, vamos. Let's go. E let's significa deixe, vamos, né? Let's open a window. Vamos abrir uma janela, né? Porque open é o verbo abrir. Window, janela. E aqui é um um artigo indefinido, tá? Nós temos dois artigos indefinidos, a e an. Então, a window, não é an window, tá? Porque o window começa com som consonantal. Então, sons consonantais exigem, na primeira letra, né? A primeiro som da palavra, exigem artigo a, né? Um artigo indefinido que significa uma. Aqui nós temos dois exemplos de artigo, né? Temos o the, que é o, a, os e as, é um artigo só, e temos o artigo indefinido a, que é uma, e tem outro artigo indefinido que é o an, tá? São dois artigos indefinidos. Aqui, ó. Uma observação. Por que aqui, por que tem esse exemplo, né? Por que aqui eu uso smells? Eu poderia dizer the room is smelling. Não. Smell é um verbo que geralmente não é usado no tempo contínuo. Então, assim, gramáticas, elas elencam, né, uma lista de verbos. Olha, se tiver esses verbos aqui, like não é usado geralmente no contínuo, love não é usado geralmente no contínuo. Geralmente. Então, é bom se atentar. Think geralmente não é usado no contínuo. Insist. Mas existem formas de usar verbos no contínuo. Por exemplo, I'm thinking about you. I'm thinking of you, né? Então você pega um verbo que não é usado geralmente no contínuo e você pode usar no contínuo, mas de modo geral existem verbos que não são usados no contínuo. Pode ter exceção? Pode, infelizmente, né? Toda regrinha tem lá a sua exceção. Então, como eu não conheço todos os exemplos do universo, né? Todas as possibilidades de frase do universo, então eu não sei, eu não posso afirmar que essa regra é absoluta. Mas aqui neste exemplo, você não vai colocar the room is smelling no tempo contínuo. O que é o tempo contínuo? É o verbo to be mais o verbo principal com ing, tá? Então todos os exemplos que a gente viu até agora, de todos os exemplos vistos, nenhum por enquanto é do present continuous, tá? Todos aqui são somente do presente. Vamos pro próximo. Do you see that man over there? Bom, do é um verbo, certo? See é outro verbo. Aqui é uma estrutura, né? Essa frase ela tem o verbo auxiliar do. Por que é um verbo auxiliar? Verbos auxiliares são verbos que não têm significado e eles ajudam, entre aspas, né? Eles são auxiliares, eles auxiliam, ajudam a frase a expressar perguntas em inglês, no caso, perguntas no presente simples. Aqui essa frase está no presente simples. O verbo se, ele não faz pergunta sozinho, ou seja, você não pode fazer uma pergunta com o verbo se. Ou a maioria dos verbos, né? Você não pode fazer pergunta sem verbo auxiliar. Existem verbos que fazem pergunta sozinho. O verbo to be faz pergunta sozinho. O can, will, would, should, may, might, ou seja, tem uma série de verbos que nós vamos estudar e que já está disponível no canal, inclusive, mas a gente vai revisitar, né? Que fazem pergunta sozinho, negam sozinho, ou seja, são verbos adultos, autônomos, né?
Mas assim, de modo geral, os verbos exigem auxiliar. Então, você tem que identificar se esse verbo é um verbo modal, é um verbo to be. Se não for, provavelmente vai exigir um verbo auxiliar para fazer pergunta no presente. E a estrutura de uma pergunta no presente é verbo auxiliar do ou das, né? Porque para he, ou it eu não coloco s. Então, do, ele pode virar does, caso eu tenha, né, he, she ou it como sujeitos. Então, do you see that man over there? Você vê aquele homem lá? Então, over there significa lá, né? There significa lá e over significa acima. Então, esse over there, ele dá aquela ênfase, né? Over there é algo que está... Ele está localizando, ele está ali, lá em cima, ele está lá longe, né? Eu vou ver se tem até outros significados. Geralmente, quando eu quero explorar significados, eu pesquiso no Google e eu coloco a palavra meaning, tá? Over there. Então, vamos entender o que significa over there. Eu estou pegando aqui definições no site idioms.thefreedictionary.com. E aqui, over there, ele pode significar... Deixa eu diminuir a letra aqui, aumentar aqui, né? Que aí fica facilita. Significa em algum lugar, at some location that is an unspecified distance away. Ou seja, em algum lugar que está em uma distância não especificada. Então, over there, ali. É como se fosse um ali ou lá, né? Ou, eu estou dizendo aqui, eu posso usar a palavra way over there, que aí eu uso way para dar uma ênfase, para dizer que é mais longe, né? I see a house way over there in the field. Ou seja, eu vejo uma casa lá longe, é como se fosse lá longe no campo. Então, esse over there significa alguma distância, tá? Então, você vê aquele homem ali ou lá, tem esse significado. You significa você, né? Então, a gente usa do, não vai usar does, porque does eu só uso para he, she ou it. Perguntas, você começa com o verbo auxiliar no presente. Perguntas no presente simples, tá? Present simple. See é o verbo ver, tá? That man, aqui nós temos pronome demonstrativo that, que significa aquele, aquela, aquilo, ou esse, essa, isso, tá? Você tem dois pronomes demonstrativos no singular, né? Que é o this, que é este, esta, isto, né? Você tem this e that, tem dois. O this é usado quando o objeto, a situação, a pessoa está perto de quem fala. Então, se eu falo assim, this book, este livro, o livro está perto de mim. Eu falo that book, aquele livro, o livro está longe de quem fala. Então, quando eu falo do you see that man over there, você vê aquele homem lá. Então, that significa que o que vem depois, no caso é man, homem, está longe de quem está falando. Então, você está vendo aquele homem ali, aquele homem lá? Do you see? Você está vendo? Não, né? Você vê. Aí, foi até bom eu falar no tempo contínuo, porque esse exemplo ele vem enfatizar o seguinte, o verbo see, neste exemplo, você não vai usar no tempo contínuo, você não vai falar are you seeing? Não. Do you see? Eu estou perguntando se você vê. Você vê aquele homem lá? Naquele momento, eu quero saber se você vê aquele homem.
Agora, em português, a gente até fala, né? Você está vendo aquele homem ali, né? Mas eu não posso dizer que eu nunca possa usar tempo contínuo com o verbo see. Porque, por exemplo, I am seeing I am seeing a doctor next week. Aqui nós temos até um exemplo em que o present continuous está sendo usado para expressar uma ideia no futuro, né? Até um pouco mais ousado do que antes. Por quê? Eu estou usando o verbo to be, né? Am é o verbo to be. See é o verbo ver. Ele está acrescido de ing. O que é esse ing? É o tempo contínuo. Então, eu estou vendo. O ing aqui corresponde ao nosso NDO, né? I am seeing a doctor next week. Eu estou vendo um doctor, médico, na próxima semana. Ou seja, eu vou visitar um médico na próxima semana. Então, ele tem uma ideia de futuro, mas ele pode ter uma ideia de contínuo. Vai depender da frase. Então, eu não sei explicar, mas eu sei olhar a frase e ver que não se aplica, sabe? Aqui não se aplica. Você não pode falar are you seeing? Não cabe aqui, tá? Então, mas assim, com ideia de futuro cabe. Então é importante você pensar em alguns exemplos, né? Ou ter alguns exemplos de referência para você poder analisar as frases, que aí você não fica memorizando regrinha, tá? Quando a gente estudar comparativos de present continuous com o futuro, com will, né, que é o verbo modal do futuro, ou né, envolvendo verbos comparativos, né, de tempos verbais, ou situações avançadas de aplicação do present simple, do present continuous ou qualquer outro tempo verbal, você vai sempre observar que existem especificidades. Então, por isso que as gramáticas, elas têm, acontece de um mesmo tópico ter mais de uma lição, né? Você não vai ter uma lição só sobre o present simple, porque existe uma miríade de situações ali, né? Uma variedade muito grande de situações, e cada situação é uma regra. Olha, eu uso o present simples aqui por conta disso, disso e disso. Ou eu não posso usar o present continuous aqui por conta disso, disso, disso. Então é isso que a gente está fazendo. Vendo os exemplos e entendendo por que eu uso um verbo em detrimento de outro, tá? Vamos lá. Outro verbo que geralmente não é usado no tempo contínuo, então o verbo se também a gente não costuma usar no tempo contínuo, mas a gente acabou de ver aqui um exemplo, tempo contínuo. Este verbo aqui, ó, verbo taste, que significa ter o gosto de, tá? Sabor, tem a ver com sabor, ter o gosto de alguma coisa. Ele não é usado geralmente no contínuo. Então vamos entender aqui a frase. This soup doesn't taste very good. Este é o exemplo que eu tirei da gramática. Eu até colocaria very well ao invés do very good. Né? Mas eu vou explicar por quê. Mas esse exemplo tá lá. Então vamos lá. This soup. Esta. Ao pronome demonstrativo de quem está perto de quem fala, né? Então, este, esta, isso. Então, esta sopa. Não confundir com essa palavra aqui, ó. Soap. Soap, que é sabonete, tá? E tem essa palavra também que juntando com soap, significa o quê? Novela. Soap opera. Novela, tá? As nossas novelas aí da TV. Aqui é soup. É sopa. E aqui quando só a palavra soap, é sabonete, sabão, né? Sabonete. E soap opera
significa novela, tá? Então, esta sopa não tem gosto muito bom, né? Talvez até, né? Não tem um gosto muito bom. Taste very good. Eu vou até procurar, enquanto a gente está explicando aqui, eu vou procurar também se eu posso usar taste good. Eu vou entender melhor isso aqui. Bom, mas antes vamos explorar aqui. Doesn't. Aqui é um verbo auxiliar, tá? Ele está na negativa porque tem um not aqui, está na forma abreviada. Eu poderia falar does not ou doesn't. Ele é um verbo auxiliar do presente simples, tá? Eu estou usando does porque does eu uso para he, she ou it. E this soup poderia ser substituído pelo pronome sujeito it. Então, it doesn't taste very good. Não tem um gosto muito bom, né? Então, this soup doesn't taste very good. Não tem um gosto muito bom, né? Very good. Good significa bom, tá? E very significa muito. Então, very good. Agora, até não tava... É bom, quando eu gravo vídeo, que tem algumas coisas que a gente acaba tendo um insight, vou pesquisar isso na internet. Aqui, ó. Eu tô vendo aqui respostas do Quora. Ah, interessante. Tá vendo? Taste well tá errado. Tá. Eu vou pegar o site usingenglish.com para explicar. Ó, taste well. Tá errado, porque taste, o item que vem após a palavra taste não pode é uma misconception, uma má compreensão incorreta de que esse item tem que ser adverbial. Porque geralmente o que vem depois do verbo é advérbio, né? Mas a gente pode falar the food tastes good ou the food tastes nice. Também é utilizado, tá? Aqui, ó. Tem alguns verbos que a gente vai usar. Eu vou colocar alguns exemplos aqui do site studyenglishttoday.net, tá? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui ele está dizendo que após verbos de ligação, tais como verbo to be, verbo taste, verbo sound, verbo smell, tá vendo? São as típicas regrinhas da gramática, né? Então, ó, the concert last night, eu vou até aumentar aqui. The concert last night wasn't very good. Então, o concerto na noite passada não foi muito bom. Ok. Aqui. Agora, taste good. If the food tastes good, children will eat it. Então, se a comida tiver um gosto bom, as crianças vão comê-la, né? Comer a comida. Então, sounds good. Eu não iria usar sound well. Por quê? Aí a importância dos exemplos. Porque eu ouço direto, sounds good to me. Sounds good, sounds nice. Smells good, looks good on you, né? Parece bem, bom em você. Então aqui a gente usa good, tá? Não usa well. E tem algumas situações que a gente usa well. Então, a gente pode usar well como adjetivo também. Então, well nem sempre é advérbio. I'm feeling well. Eu estou me sentindo bem. Mas aqui é um estado, né? Tem o mesmo significado de I'm feeling good. I'm feeling well. Estou me sentindo bem ou estou me sentindo bom. Por isso que não é bom traduzir, tá? Porque quando a gente aprende a
a diferenciar, né? Good de well, a gente pega good e fala que é bom e well, advérbio, de modo geral. Aí não é bom a gente ficar com essas amarras de regrinha que a gente fica na cabeça, porque, tá vendo? Uma coisa que eu aprendi hoje aqui vendo o vídeo. Aqui, very good, soou estranho para mim, mas está correto, tá? Não, eu não vou usar taste well. Lição aprendida, tá vendo? Por essa que é a coisa, entre aspas, mágica. Não é nem entre aspas, sem aspas mesmo. Essa que é a coisa mágica de estudar inglês, né? Todo dia a gente aprende uma coisa. Por isso que eu falo que eu não sou professor. Eu sou um eterno aprendiz de inglês. Porque sempre tem uma coisa que a gente aprende nova, né? Eu sei bastante coisa em inglês, mas sempre, quando eu estou estudando, até para poder gravar vídeo, pego os exemplos. Na hora de gravar o vídeo, eu sou surpreendido, né? Vem uma ideia, será que isso é assim mesmo? Aí eu vou pesquisar, até para ter mais embasamento gramatical para explicar para vocês. Porque algumas coisas, para mim, são mais lógicas. É como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Mas para explicar em vídeo, em algumas situações eu tenho que recorrer à regra para dizer, olha, por que é assim e não assado, né? Bom, gente, o vídeo já tá com 31 minutos. Eu ainda não terminei de ver os exemplos todos, mas olha o tanto de coisa que a gente viu com esses poucos exemplos. Então, é um vídeo de presente simples, mas quanta coisa a gente já viu aqui nesse vídeo. Vimos pronomes demonstrativos, vimos exemplos de aplicação do good, vimos verbos que geralmente não vão no tempo contínuo, comparamos situações. Então é assim que eu acho que a experiência de aprender inglês ela fica mais rica, porque a gente vai incorporando coisas, né? Fica mais orgânico do que você simplesmente jogar a regra, né? Não é simplesmente você pegar a gramática e ler a regrinha e jogar o exemplo e falar que é assim porque a regrinha está falando que é assim. É bom a gente tentar traduzir de uma forma mais orgânica, né, para o usuário, né, para quem está estudando. Bom, gente, é isso o vídeo de hoje. Não vou me estender mais porque já está meia hora. Mas eu queria dizer o seguinte, esse canal tem quase 800 vídeos, deve ter passado dos 800 vídeos, depois vou fazer a continha, não somei ainda, quando eu vi já estava mais de 750, tem vídeos do nível básico e Intermediate Advanced, intermediário avançado. Todos os vídeos do nível básico têm explicações em português e existem várias playlists e cada playlist explica os vídeos que estão contidos nela. Então, por exemplo, gramática básica, ou Advanced English, inglês avançado, Business English, inglês para negócios. Então, assim, cada categoria tem dizendo o que é. E quando os vídeos dessa playlist são inteiramente em inglês, porque tem vídeos inteiramente em inglês, eu explico que esses vídeos são todos em inglês. Outra coisa, já tem um curso completo mesmo, de gramática disponível aqui no canal. Ele foi gravado meados de 2020 e 2021, tá? Tem basicamente os tópicos que eu estou passando nesses vídeos mais recentes, mas a abordagem é um pouco diferente, eu vou pegando outros exemplos, outras referências, tá? Mas é o mesmo conteúdo. Então, se você quiser estudar, eu quero estudar o verbo modal no futuro, o verbo will, digita will, abre a página principal do canal, na lupinha para você buscar um tópico, coloca o que você quer estudar, provavelmente você vai achar, porque é muito possível que você encontre, porque eu gravei todos os tópicos essenciais da gramática, tanto para a gramática básica quanto o Intermediate Advanced. Então, se você encontrar algum tópico que você queira estudar e não esteja contemplado no canal ainda, você pode até sugerir que eu possa gravar futuramente, né? Mas a ideia é tentar abordar o máximo possível de conteúdo. Então é isso. Assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha.
E estamos aí, alright? See you next time.